Amém, né, queridos? É bom estarmos juntos mais uma vez na casa de oração do Senhor. Jesus disse que a minha casa será chamada casa de oração, não é? Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Os versículos 13 a 16. Se você não está com a Bíblia aí, vai aparecer o texto aí no telão, ou você acessa no celular aí também, não é? Hoje as coisas estão mais fáceis. Diz assim, Filipenses 3, 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém, queridos? Muito bem, nós começamos a estudar esse texto quarta-feira passada, subordinados ao tema princípios para uma vida bem-sucedida, e se tratando de que estamos aí no início do ano, e a gente sempre faz propósitos, né? Estabelece alvos, alguns desafios para nós alcançarmos. Isso é normal nessa época, né? Então, e é saudável, não é errado fazer isso, não é? Agora é importante examinarmos a palavra de Deus para sermos bem-sucedidos, né? Então, às vezes nós queremos as mudanças, mas não queremos mudar, e as mudanças precisam começar com a gente, não é? A gente ter novos valores, novas atitudes, tomar decisões sábias e nos guiar por princípios. É muito importante a gente guiar a nossa vida por princípios, lógicos, princípios morais, éticos, espirituais, e acima de tudo baseados na palavra de Deus. E esse texto aqui, Paulo está usando a figura do atletismo, do atleta, né? E ele compara o atletismo com a vida cristã, com a carreira cristã. Então, como cidadãos dos céus, não é? Salvos em Cristo Jesus, cristãos, nós precisamos seguir essa carreira que nos foi proposta pelo próprio Senhor, e com alguns princípios. Aí nós tratamos quarta-feira de alguns. Por exemplo, eu falei de uma insatisfação santa, né, que Paulo diz: eu não julgo que haja alcançado. E a ideia, ele fala de você estar contente, de nós estarmos contentes com as coisas que Deus nos dá, as bênçãos do Senhor, e especialmente em termos materiais, porque ele disse que aprendeu a viver com muito ou com pouco, não é? A ter fartura como faltura, né? Em ter muito, abundância, e não ter nada, passando um perrengue danado, né? Então ele disse: eu estou preparado para isso, Deus me preparou, né? E então eu estou treinado, eu fui treinado para isso, o Senhor me treinou para viver em alegria em qualquer situação. Então, satisfação nesse sentido, mas insatisfação, né, que eu estou chamando de santa, exatamente para fazer esse contraste, fazer essa diferença, no sentido de eu quero buscar mais a Deus, eu não me acomodar na vida cristã, eu cada dia mais querer crescer na graça e no conhecimento de Jesus,
não é? Avançar e estudar mais a Bíblia, orar mais, estar mais envolvido com as coisas de Deus, não ficar estagnado. A ideia é essa, irmãos. Eu devo ter uma insatisfação santa nesse sentido, tá? Eu falei de ação eficaz, não é? Uma coisa eu faço, quer dizer, tem coisas que eu tenho que fazer, não adianta ficar cruzando os braços, e quando eu tenho que fazer alguma coisa, é uma atitude minha, é uma ação minha, é um dever meu, então não tem que ficar, Senhor, né? Vamos dar um exemplo assim, eu estou desempregado e estou de braços cruzados, eu vou correr atrás, meu irmão, corre atrás, vai no jornal, vai aqui, vai ali, pergunta o irmão e tal, pega currículo, joga aqui, joga ali, entrega ali, faz alguma coisa, vai vender alho, vai vender, catar latinha, faz alguma coisa, meu irmão. Agora ficar de braços cruzados, eu quero aquele emprego. Eu tenho um autor que fala assim, você tem que ser específico, né? Eu em parte eu concordo com ele, em parte não, né? Vocês conhecem Po Young Shu, né? Passou para David Young Shu. Ele fala num dos livros dele que você tem, por exemplo, que a pessoa quer casar, você fala assim, eu quero casar com um homem moreno, no caso da mulher, né? Um homem moreno, tá? Olhos azuis, empresário de sucesso, isso assim, assim, e vai descrevendo. Espera aí, não é por aí. Ou então tem que ser uma loura, assim, bonita e inteligente, que às vezes é difícil de encontrar as coisas, brincadeira, né? Mas assim, até assim, descrevendo. Então, desculpa aí, louros, é brincadeira, tá? Só para descontrair um pouquinho. Mas eu não vejo assim. Eu acho que você tem que ser específico nos seus pedidos, né? Naquilo que você faz, mas há detalhes, queridos, que a gente às vezes não sabe o que pede a Deus, né? A grande verdade, e a Bíblia nos ensina isso, né? Mas o que eu estou querendo dizer assim, é não ficar estagnado, não é? Água parada dá o quê? Da dengue, da mosquito da dengue, né? Ela fica contaminada, a água tem que estar em movimento, né? Uma nascente, quanto mais tira, né? Mais brota a água, é essa a ideia, né? Caixa d'água entra, sai, entra, sai, entra, sai. Se a água ficar estagnada lá, é um problema. Então, é essa ideia de ação eficiente, eficaz na vida cristã, não é? Não é você cruzar os braços, tá? Porque a fé, Tiago diz que a fé se mostra na ação, nas obras. Então, essa fé muito intelectual, não resolve nada, não é eficaz. A fé se demonstra, né? É muito importante isso. E aí vimos também que não ficar olhando para trás, o corredor que na maratona que fica olhando para trás, ele perde a direção, ele perde velocidade, ele perde a corrida. Fica olhando, ele tem que olhar para frente, né, para o alvo que ele tem, para o objetivo que ele tem. Então nós tratamos, há coisas que a gente tem que deixar para trás, gente. Um novo ano, vamos aproveitar essa época. Tem coisas que deixa para trás, aquelas mágoas, aquele rancor, aquilo que atrapalha você, tenta esquecer. Não estou dizendo que você tem que ter amnésia não, mas não deixa isso, não traz para esse novo ano não traz para agora não, deixa para trás. Se tiver que perdoar, perdoa, se tiver que pedir perdão, peça perdão, e segue em frente com o coração livre. Isso é importante, irmãos. Você dormir em paz, que coisa boa, né, irmãos? Você quando vai deitar, graças a Deus, estou em paz. Isso é importante, irmãos, né? Então deixar essas coisas, e o autor, os Hebreus, que muitos pensam que é Paulo, né? A gente tem às vezes dificuldade, mas devido à carta como é escrita, muita gente pensa que foi o apóstolo Paulo também. Então ele diz que eu tenho que deixar nessa carreira o peso
A carreira que o Senhor nos propõe. Eu tenho que deixar o peso, o corredor tem que deixar peso para trás, né? Pecado, que tão de perto está nos assediando, eu tenho que deixar para trás. Para que trazer pecado antigo para o novo ano, irmão? Vamos deixar para trás, vamos confessar: Senhor, me dá força para vencer esse pecado, essa fraqueza, esse erro, esse vício. Não quero carregar esse troço mais, esse peso na minha vida, né? Então é importante isso. E por último falamos da perseverança, né? O corredor ele tem que ter determinação, porque vai ter momentos, irmãos, que vai dar da hora ter vontade de parar, não vai? Você quando começa a fazer um curso, por exemplo, quantos começam e não terminam de fazer um curso, irmãos? Tem um propósito maravilhoso de fazer isso e aquilo, no meio do caminho abandona. Eu conheço gente que começou uma faculdade, depois parou, depois foi para a segunda, parou, foi para a terceira, parou. E define bem, né, o que você quer, né, o alvo que você quer, deseja alcançar. Então, essa é a ideia de determinação, de perseverança, né? Isso aí Paulo está aplicando na vida cristã. Quanta gente você conhece que abandonou Jesus, deixou a igreja, já trabalhou na obra de Deus, já fez isso, fez aquilo, já foi isso, poxa, que bênção, mas quantos abandonaram a carreira? Quantos irmãos eram ativos na obra de Deus, depois deu um desânimo, aconteceu alguma coisa, aí, mas o pastor também, né? Os irmãos também, às vezes não dá um desânimo assim, irmãos? Em vocês, não, glória a Deus, não dá desânimo em vocês, né? Amém por isso. Mas é importante, irmãos, a gente estar firmado nesse propósito, porque as aflições vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm tempestades. Jesus disse que no mundo nós não teríamos aflições, né? Jesus diz: vocês vão ter aflições neste mundo. E às vezes, irmãos, a luta não é só externa, a luta é interna, é com a gente mesmo, com o nosso eu, né? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre o nosso eu. Então, a nossa luta é conosco mesmo, vencer as nossas fraquezas. É muito importante, irmãos, a gente perseverar. Não vai ter pedra, não vai ter deserto, não vai ter tempestade que vai me afastar de Deus, do meu propósito de seguir Jesus, do meu propósito de ler a Bíblia, de orar, de estar envolvido na obra do Senhor. Não vai, de seguir aquilo de jeito nenhum, porque eu vou olhar para Jesus. Muita gente parou no meio do caminho, eu não vou olhar para essa pessoa, eu vou olhar para Jesus, o maior vencedor, e disse que nós somos mais do que vencedores, então eu vou olhar para esse, não é? Então é importante a gente continuar fazendo a obra de Deus e chegar ao final como o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, perseverei, conservei. É muito importante isso, queridos, tá? Agora, em quinto lugar, disciplina firme, tá? Outro princípio, disciplina firme. Vamos ao texto, vamos devagar para a gente entender esse texto, versículos 15 e 16. Eu já li, eu vou ler de novo, tá? Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Verso 16: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Na Bíblia, na linguagem de hoje, só para a gente
entender melhor, diz assim: todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até aqui. Deu mais um entendimento melhorzinho, não é? Então, o que Paulo está esclarecendo aqui em relação à vontade de Deus? Ele diz: quem tem maturidade vai ter compreensão dessas coisas. Mas se alguns têm um pensamento diferente, Deus vai esclarecer isso aí. Deus vai melhorar a visão de vocês, para vocês entenderem, tá? E vocês vão enxergar corretamente. E agora que estamos no caminho, devemos permanecer nele. É a figura, de novo, não é, do corredor. Vamos permanecer, não vamos deixar nada influenciar a sua caminhada, a sua corrida. É isso que Paulo está falando, tá? Então, o que ele diz aqui? Você pode ter uma maneira de pensar diferente, a pessoa pode ter uma outra opinião, e esperamos em Deus que Ele clareie essa mente, para que concorde com o que Paulo está falando, tá? Então, o fato de alguém discordar do ensino de Cristo não muda as coisas. Vou repetir: o fato de alguém discordar do ensino da Bíblia não muda as coisas. Ela pode, vamos dizer assim, ela tem até o direito de pensar de maneira diferente. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos, quando temos nossas opiniões, nosso ponto de vista. E alguém gosta de ressaltar isso aí: é minha opinião, é assim que eu penso. Você tem direito de fazer isso, mas não muda o que a Bíblia ensina. Não muda o que a palavra de Deus esclarece. Porque a gente está acostumado a ver, irmãos, as pessoas fazerem um certo malabarismo com a Bíblia, com os conceitos cristãos, e às vezes ela quer ter fama, quer aparecer, quer ter mais seguidores, criticando algumas coisas que já se tornaram princípios bem esclarecidos. Não tem como dizer que seja diferente. Mas, assim como, lembra que na primeira tentação, o diabo falou assim: é isso que Deus disse? Eva, não, é assim. Não é bem assim, não. Em outras palavras, não é bem assim, não. A voz do diabo. Eu acho que Deus quis dizer. O diabo agindo. É por isso, irmãos, que hoje nós estamos vendo pastores dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Que tristeza, né, irmãos? Bíblia tem que ser atualizada. Essa palavra eterna, inerrante, poderosa, viva, atual, mais do que o jornal de amanhã. Mas alguém diz: a Bíblia tem que ser atualizada. É por isso que pastores estão dizendo que a gente não deve cantar o hino mais alvo, mais que a neve, porque é preconceituoso. Que tristeza, irmãos. E outro disse que não podemos cantar o nosso general é Cristo. Mas por quê? É uma apologia à ditadura. Que tristeza, irmãos. Quantas coisas absurdas
as pessoas estão dizendo sobre a Bíblia, sobre os princípios da palavra de Deus. A pessoa tem que ter cuidado para não colocar nem tirar nada da Bíblia, porque será julgado por isso. Por isso, irmãos, a gente tem que fazer a diferença, e há uma grande diferença entre o pastor chamado e o chamado pastor. Tem muita gente se auto-intitulando. Querido, sem nenhum preparo, sem nenhum estudo. É que nem um médico que quer ser médico ou médica e não estuda medicina, não se prepara, enfim. Pastor que não se prepara, primeiro não foi chamado. Quem chamou? Tem a chamada de Deus? Se preparou, fez faculdade teológica, e vai por aí, meu irmão. Infelizmente a gente tem que lidar ainda com isso, né, no meio evangélico. Então, é preciso ter cuidado quando a pessoa tem sua opinião, para que ela não entre em contradição à palavra de Deus e não traga condenação, ela externando aquela opinião que não concorda muito com a palavra de Deus. Romanos 14, 22, parte B, diz assim: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Não se condena naquilo que aprova. E aí nós estamos vendo, irmãos, quantos cristãos que são favoráveis ao aborto. Favoráveis ao aborto. E a mulher diz assim: meu corpo, meus direitos, e mais o que ela fala? Minhas regras. Olha só, meu corpo, meus direitos, minhas regras. E a palavra de Deus está de lado. E cristãos, às vezes, batendo palma, contribuindo para que esses estejam fazendo leis, conduzindo o nosso país. Tristeza. Outros são favoráveis à liberação das drogas. Vai conhecer um drogado e a família dele, para ver como é que é. Vai lá na Cracolândia, vai ver como é que é, vai fazer uma visita à família para ver a desgraça que é, como a droga destrói uma pessoa. E aí tem tantos aí que são defensores das bebidas alcoólicas, defensores da violência, e tem até uma frase que diz assim: bandido bom, gente, Jesus não existe pessoa irrecuperável para Jesus. Se bandido fosse bom morto, quantos de nós não estaríamos aqui? Está ali um ali, não estou chamando de bandido não, tá, Luciano? Mas Luciano já compartilhou sua experiência aqui, e outros também. Esse homem estava perdido, completamente perdido. Mas Jesus foi lá e resgatou ele, transformou sua vida. Então, bandido bom, bandido morto? Não é assim não, irmãos. Nós não podemos concordar com isso. Lógico que a gente não vai fazer como muitas vezes esses defensores aí, como é que é o nome? Direitos humanos, que defende mais o marginal do que a pessoa de bem. Também não é assim. É o avesso.
Não pode ser assim, tá? Então tem que ter cuidado. Tem gente que apoia a infidelidade conjugal. Quantos cristãos que apoiam? Ah, tem que ter um caso sim, e tal, e tal, e tal. Infidelidade a Deus. Quantos defensores da infidelidade a Deus, na entrega daquilo que deve entregar ao Senhor, seus dízimos e ofertas, e inventa um monte de desculpa para não ser fiel a Deus. Quantos que estão defendendo sexo sem casamento, irmãos? Irmão, é uma luta, é uma batalha para mostrar à pessoa que quem ama, espera. Quem ama, respeita o corpo. Não estou falando só de jovem, não. Estou falando de adulto, de pessoa que se separou, se divorciou e antes acha que pode tudo. Tem que ter cuidado, irmãos. Nós precisamos ter firmeza naquilo que a palavra de Deus diz. Outra coisa é o homossexualismo, que os irmãos estão já doutores em saber isso. Mas a mídia está aí empurrando goela abaixo, não é? Se pudesse abrir a cabeça do povo e jogar, que a gente tem que aceitar isso, que é normal. Não é normal, irmãos. É uma abominação ao Senhor. A Bíblia toda condena esse tipo de relacionamento. Mas tem gente que bate palma para duas meninas que estão se beijando, dois meninos de mãos dadas no shopping. Isso traz condenação para a pessoa, irmãos. Claro que não é só esse pecado, mas as pessoas estão aplaudindo, os valores foram trocados, invertidos. Esse é o mundo que nós vivemos. O importante é o Deus do prazer, é o hedonismo, né? O Deus do prazer. Eu gosto, eu me satisfaço, eu me sinto bem. E vários argumentos as pessoas usam e dizem que Jesus não falou sobre isso. Jesus não falou sobre isso. Não? Vá lá em Mateus 19, 4, 5, Marcos 10, 6, 7, que Jesus fala sobre isso. Porque Jesus dá o padrão. Qual é o padrão? Homem e mulher. Se Jesus mostra qual é o relacionamento correto, o certo, então o errado, o que não é aquilo está errado. Então Jesus falou sim, claro que falou. Toda a Bíblia nós vamos ver isso, irmãos, toda a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz no verso 16: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos, tá? Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz: portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Isto é, eu não vou mudar minha direção, meu rumo é esse, meu caminho é esse. Então eu não vou mudar, eu não vou sair fora agora. Agora que estamos no caminho certo, eu vou permanecer nele. E essa palavra aqui, irmãos, andemos, né, é muito interessante, que é um termo militar. O pessoal que é militar, né, é a ideia de permanecer em linha. É interessante isso, irmãos, permanecer em linha. Há dois grandes pilares, eu não fui militar não, né, mas temos alguns aqui, dois grandes pilares, né, da vida militar. Quais são? E disciplina, hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina.
E Paulo está falando aqui de disciplina. E de uma certa forma de hierarquia também, porque temos que obedecer. A obediência está direto aqui, irmãos. Então não basta o corredor ter disposição de querer vencer e até de chegar lá no ponto, se ele não obedeceu às normas. Então está desclassificado. Quantas vezes as pessoas, a gente vê nos eventos esportivos, que a pessoa perde a medalha de ouro, ganhou, mas tomou anabolizante, fez isso, fez aquilo, perdeu, foi desclassificado, desobedeceu. É isso que Paulo está falando nos versículos 15 e 16. E lá para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,5, ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Não vai ser coroado. Como é que eu quero receber a coroa do Senhor Jesus, das mãos de Jesus, se eu não estou seguindo a palavra de Deus? Se eu não estou obedecendo a palavra de Deus? Se eu digo que a Bíblia é a regra de fé e prática, então tem alguma coisa errada aí. Então não é só conhecer, não é só saber, é preciso obedecer, praticar. E é por isso que eu sempre ressalto que Jesus terminou o sermão da montanha com uma parábola. Qual foi? Qual parábola? Dos dois construtores. Lembraram, né? Um edificou sobre a areia. Quem é esse? O insensato, o louco. Construiu sua casa sobre a areia, sem base, sem estrutura, sem fundamento. E Jesus disse que esse é aquele que ouve e fica por aí. Pô, tinindo de rosto, legal o que a Bíblia diz, hein? Mas cadê? Botou em prática? Obedeceu? Praticou a palavra de Deus? E o outro, que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha. Esse que ouviu e obedeceu a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que entender isso. E eu ressalto mais uma vez João 3,17. Jesus disse: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. A felicidade, a bem-aventurança não está em saber, está em obedecer. Obedecer, irmãos. Conhecimento que não se traduz em obra é estéril, é inútil. Não basta conhecer a verdade, é preciso ser transformado por essa verdade. A fé sem obras é morta, ineficaz. Doutrina sem vida é inútil. Tem que traduzir no meu dia a dia, tem que transformar o meu dia a dia. E Tiago diz uma coisa interessante, irmãos, que até o diabo, presta atenção, hein? O diabo, ele conhece, até estremece, né, varão? Mas não obedece. Não obedece. Não pratica. Então a vida cristã requer obediência aos mandamentos de Deus. É que nem um motorista, irmãos. O motorista pode conhecer o código de trânsito de frente para trás, de trás para frente. Mas se ele não obedece às leis, certamente ele vai
sofreu um acidente, e às vezes grave. Ah, mas tem a lei na ponta da língua, na hora de fazer lá, né, tirar a carteira de motorista, né? Pô, sei tudo, vou lá, ó, gabaritei a prova, não sei quantas perguntas, não sei, nem hoje não sei mais quantas perguntas, se é 30, se é 30 perguntas aí, continuou 30 perguntas, né? Passou, irmã? Passou, né? Há 11 anos passou. Ah, é, né? Os anjos estão sempre, né, escalados para acompanhar as irmãs, né? E tá. Brincadeira, tá, irmã? Mamão motorista. Então, queridos, adianta conhecer e não praticar? Tem muito crente, muito cristão que conhece a Bíblia. Conhece, mas está faltando obediência. Sabe que é certo, mas não faz, não pratica. E aí, irmãos, ó, está adiantando de nada. E aí vem a ideia de disciplina, né? De permanecer na linha, tá? Em linha, né? 1 Coríntios 9, 25 a 27, Paulo fala do atleta. Todo atleta em tudo se domina. Ele usa a expressão: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só o que Paulo está dizendo, irmãos. Ele está falando de disciplina, e ele está falando de autodisciplina. Não é disciplinar os outros, não, é autodisciplina. Queridos, um atleta, verdadeiramente um atleta responsável, ele se esforça para treinar, para subjugar o seu corpo, para fazer seus exercícios, fazer sua dieta, renunciar a prazeres, ter hora para dormir, hora para levantar. Não fica aí nas noitadas, a não ser alguns, né, que a gente sabe aí que fugiam e tal, aquele negócio todo. Em tudo se domina. Olha a disciplina aqui, irmãos. Autocontrole, temperança, equilíbrio, domínio próprio. Cristão tem que ter domínio próprio, irmãos, em várias áreas. Vou começar pela mais fácil. Comer. A gente come demais, não come, irmãos? Eu, pelo menos, às vezes, passo do limite. Aí tem que tomar Sonrisal, chegar em casa. Geralmente em festa assim, muito salgadinho e tal, a gente entra nos salgadinhos, e salgadinho, outro dia eu vou falar sobre isso. É um dos 5 alimentos que a gente tem que evitar. Vou falar hoje não, tá? Vou falar de 5 que a gente tem que evitar e 5 que a gente tem que aproveitar. Mas isso é assunto para outro dia. Comer, a Bíblia diz que quem come além do limite, qual o pecado que é? Glutonaria. Quanta gente precisando de comida, né, irmãos? E por isso que a gente fica acima do peso. Eu estou acima do meu peso. Estou com 106 quilos, irmãos. Eu sei que o osso pesa, né? O osso pesa. Mas eu estou querendo chegar a 90, por aí. É a única coisa que a gente quer perder no ano, né? No novo ano, perder. A gente quer sempre ganhar, mas peso a gente quer perder, né? Eu sei que tem pouquíssimos que querem ganhar peso, né? Mas outra área de controle, de autocontrole e temperança, irmãos, é a língua. Língua, e a Bíblia fala muito sobre isso. Abre o livro de Provérbios, abre o livro de Tiago, você vai ver as expressões
que a Bíblia usa, que a palavra de Deus usa, em relação à língua. Esse pequeno membro que traz desgraça para a vida de uma pessoa, porque ela não é usada corretamente, muitas vezes. Às vezes a pessoa fala demais, fala na hora errada, fala de forma errada. Às vezes ela está coberta de razão, mas não soube falar, não teve sabedoria no falar. Eu sei que do outro lado tem a pessoa que também não fala, né? Que a gente só fala do sanguíneo, do colérico, né? A gente malha pra caramba, mas do fleumático, melancólico, que guarda, que não fala, que não se expressa, que não bota para fora, que não diz o problema, por que está sofrendo, por que não gostou, também não está errado. Também está errado. Então tem que ter o quê? Equilíbrio. Mas a Bíblia pega firme quem fala demais, quem fere com as palavras os outros. Gente, tem palavras que ferem. As pessoas atacam, gritam, subjugam outras. Você conhece alguém que perto da outra, por exemplo, marido e mulher, né? Irmão, a gente está cansado de ver isso. Perto do cônjuge, ela é uma, ou ele é um. Longe é totalmente diferente. Por quê? Medo de se falar, de ser recriminada, enfim, uma série de coisas, né? Então, a gente tem que ter cuidado, sabedoria, para falar, para dialogar, para se comunicar, para resolver a questão. Não precisa ferir, você não precisa, você pode discordar sem ferir, falando com amor, conversando, chegando a um acordo, não é? Oh, irmão, meu amor, minha vida, né? Minha não sei o que ferida, tem um monte de coisa aí, né? Vamos conversar. Não gostei daquela brincadeira que você fez lá no meio dos seus amigos. Não gostei de que você falou de mamãe, da sogra, não gostei, né? Fala, conversa, não é? Porque se a pessoa não souber também que feriu, como é que vai evitar? Então tem que conversar, tem que falar, tem que abrir o coração, não é? E não ficar abafado, porque quando a pessoa fica abafada demais, né, psicólogas, né, a pessoa, a coisa explode aonde? Dentro. É implosão, na verdade. Explosão para fora, implosão para dentro. A pessoa, e aí até doenças gravíssimas. Conversar, falar. E há outras áreas de autodisciplina, irmãos, que não dá tempo de conversar, né? Sobre os nossos pensamentos, né? Aonde os nossos pensamentos estão nos levando, nossos olhos, o que estamos vendo, o que estamos assistindo. Vocês sabem muito bem que um grande problema hoje não é só lá fora, não, dentro no meio evangélico, é a pornografia. Está tudo no celular, irmãos. Você vai onde quiser, você vê o que você quiser, a hora que quiser. Tem que ter cuidado. Aquilo que nós estamos vendo, né, sobre a vida sexual, há pessoas que perdem o controle na vida sexual, enfim, até nas coisas saudáveis, como trabalhar, tem que ter
limites, autocontrole. Nosso tempo, por exemplo, a Bíblia fala de remir o tempo. Isto é, usar bem o tempo, usar as oportunidades, ser sábio no uso do tempo. Então, tudo isso eu vejo aqui nessa palavra, né, da vida militar, de disciplina, de andar em linha, de não se desviar, não se deixar influenciar para você sair daquilo que você aprendeu, daquilo que você já sabe, perder o rumo, o propósito, e nos deixar iludir por certas coisas no mundo. Então é muito importante isso. E para terminar, não é? Paulo vai entrar em outro trecho, né? E está dentro desse assunto, mas aí dos versículos 17 a 19, ele tem essa ideia ainda, né? Do maratonista, do corredor, né? Ele diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Aí ele continua, preste atenção: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, olha o que Paulo está dizendo, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas materiais. Paulo está dizendo aqui, olha, não olha para eles não, olha para a gente aqui, que nós estamos seguindo a palavra de Deus. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Venham atrás de mim, não vão atrás desses falsos líderes, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos professores. Não, falsos cristãos, não vão não, falsos líderes religiosos. Sejam meus imitadores, não sigam os falsos, porque eles estão indo para a perdição. Estão indo para a perdição. Não siga não. Então, permaneçam firmes, em linha, até o fim da corrida. Essa é a ideia desses dois últimos versículos. Permaneçam até o fim, em linha. Sigam em frente e vão até o fim. É isso que Paulo coloca para nós como princípios para uma vida vitoriosa, bem-sucedida, vida cristã. Então, falamos de insatisfação santa, ação, atitude eficaz, não olhar para trás, perseverança e disciplina firme. Todos nós estamos nessa maratona, nessa corrida cristã, a maratona da vida cristã. Precisamos de disposição, de ânimo, de firmeza, de querer vencer, de olhar para frente, não olhar para trás, se despojar de todo o pecado, todo o peso, tudo aquilo que nos atrapalha a correr, críticos, gente que desanima, gente que fica no meio do caminho. Não vou deixar esse desânimo me abater não, eu vou em frente, não vou ouvir essas pessoas. Lembra da corrida dos sapinhos? É uma historinha assim de criança, né? Esqueceram? Vou contar de novo, rapidinho, para a gente encerrar. Os sapinhos tinham uma competição para subir uma árvore muito grande, não é? Tipo sapinho perereca, né? Que sobe em árvore não é sapo, né? Quem sabe fazer diferença?
Quando chove muito você vê, né? Elas agarram em tudo. Onde ela bater, ela segura, né? E aí dá um nervoso para as mulheres aí, a Rosane sai correndo lá, tem uma perereca no quarto, eu não vou dormir, aí vou procurar a perereca e tal, aí tem que achar, e não sei o quê, e elas às vezes têm uns pequenininhas lindas, eu tirei uma foto, linda mesmo, né? Mas deixa para lá. Aí, lá em casa aparece muito, aí na corrida e tal, e começaram vários sapinhos subindo, daqui a pouquinho um desiste, o outro desiste, e aí vai, enfim, um só conseguiu chegar lá em cima, prêmio, ganhou, aí desceu, os parabéns, festejo, todo mundo chegando, rapaz, como é que você conseguiu esse feito, como é que você teve forças e tal, aí o sapinho não falava nada. Aí o pai do sapinho falou assim: gente, não adianta falar não, que ele é surdo. Por isso que ele conseguiu chegar, porque ele é surdo. Ele não ficou ouvindo os outros falando: para aí, você não vai conseguir não, rapaz, desiste. Ele não ficou ouvindo essas coisas, ele foi em frente. Lembra Davi quando foi enfrentar o gigante Golias, que ouviu muita gente falando: vem aqui, rapaz, sai fora, inclusive os irmãos, né? Não dá para você não, cara, saber se não é para você não, camarada, sai fora. Mas ele não desistiu não, irmãos, foi em nome de Jesus, nome do Senhor dos exércitos, que estava sendo ofendido, e venceu o grande gladiador, o grande homem, que não é só de tamanho não, era um homem treinado para vencer os desafios, as batalhas. Queremos ser vitoriosos, irmãos, esse ano e durante a nossa vida. Vamos observar esses princípios, queridos. São princípios da palavra de Deus, que devem nortear nossa vida, nosso comportamento, nossas atitudes, nosso posicionamento diante do Senhor. Amém? Fique de pé, por favor, nós vamos cantar. Teremos oportunidade de dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. E se você quiser vir à frente para colocar algum motivo de oração, quer que oremos em seu favor, talvez um desafio que você esteja enfrentando, talvez uma luta que você esteja enfrentando, uma provação, está sofrendo, precisa da ajuda de Deus, do socorro de Deus, quer que oremos em seu favor, ou de alguém da sua família, vem aqui à frente, estaremos orando por você, colocando seus desafios, sua vida nas mãos de Deus. Nas promessas
Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus esse momento aqui. Coloque seus motivos de oração na presença do Senhor. Talvez uma tristeza que vai no seu coração, um desafio, uma dor, uma preocupação que está trazendo ansiedade para você, e às vezes até perde o sono. Coloca agora no trono de Deus. Abra seu coração, fala com Deus. Ele vai te ouvir, Ele quer te ouvir. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, eterna, inerrante, atual. Obrigado porque ela nos ensina a viver e a viver vitoriosamente. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pai, dá-nos forças para enfrentar este mundo de tristezas, de ingratidão, de decepções, de corrupção, de mentiras e de trapaças, Senhor. Ajuda-nos, fortalece-nos, Senhor, para que sejamos pessoas justas, honestas e testemunhas da Tua palavra, Senhor. Ó Deus de amor, obrigado, Pai, por essa palavra. Ajuda-nos a praticá-la no nosso viver diário, dentro da nossa casa, no trabalho, nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor, a praticar a Tua palavra. Ó Deus, nós entregamos cada vida que está aqui em Tuas mãos, os irmãos que estão nos acompanhando de longe, esses irmãos que estão aqui na frente. Tu conhece o coração deles, Senhor, a necessidade de cada um aqui. Ó Deus, socorre, ajuda, Senhor, envia dos altos céus o Teu socorro, a Tua providência, Senhor, a Tua intervenção, Senhor. Envia, Senhor, abençoa o nosso Brasil, Pai Santo, tenha misericórdia de nós, livra-nos, Senhor, das ações do inimigo, Pai, que quer nos destruir, mas não vai destruir, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Ó Deus, obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da Tua obra. Abençoa esses irmãos e irmãs e leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, e dá-nos um restante de noite e na Tua presença, guardados por Ti, e ajuda-nos, Senhor, a vivenciar cada dia mais a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.